Aleluia. Enquanto o grupo se organiza, nós vamos rapidamente dar uma palavra. Aleluia. Vamos fazer uma leitura em versículo da palavra de Deus, que está no livro Evangelho de João, no capítulo 1. É o tema dessa noite, concluindo o nosso jubileu de rosas. Aleluia. E nos fala sobre a manifestação do Verbo. Louvado seja Deus para sempre. E esta palavra, durante essa semana, tem sido abordada profundamente. E nós acreditamos que aquele que está ouvindo a palavra pela revelação do Espírito Santo de Deus, ou seja, orientado pelo Espírito Santo, tem compreendido aquilo que Deus tem falado conosco. Queremos somente repetir mais uma vez que quando nós compreendemos a palavra, nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Deus trouxe ao meu coração esta palavra, a manifestação do Verbo. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Então tudo foi feito pela palavra, tudo dependeu da palavra, tudo é para a palavra. E quando Jesus Cristo pregava, Ele pregava a si mesmo, porque Ele é a palavra de Deus. Ele se anunciava. Quando Deus anunciou a vinda de Jesus Cristo por intermédio dos profetas, Ele estava anunciando um momento especial da história, no qual se manifestaria esta palavra. E precisamos sempre ter o entendimento que Deus não está falando ao passado, mas Ele está falando ao presente. Então acreditamos que assim como Deus liberou esta palavra, trazendo esta concepção dessa manifestação do Verbo em carne, e isso está acontecendo aqui dentro dessa igreja, está sendo efetuada esta palavra para o seu cabal cumprimento, ou seja, inserida no contexto das Assembleias de Deus, rocha eterna. Eu creio literalmente, porque cremos na palavra de Deus. Então é muito importante sabermos que Deus está manifestando o Verbo em carne nas nossas vidas. Que não estamos aqui relembrando uma história, mas estamos sim vivendo uma história. Aquele momento vivido, porque hoje o Verbo se manifesta dentro de nós. A nossa carne está sendo trabalhada pelo mover do Espírito Santo dentro do nosso espírito. Porque o Espírito Santo, ele opera dentro do espírito do homem. O homem tem um espírito humano. Deus soprou nas narinas do homem e lhe deu fôlego de vida. Mas o Espírito Santo de Deus, ele opera dentro do espírito humano, e esse espírito humano habita em um corpo carnal. O homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Então louvamos a Deus, como Deus nos trouxe esta palavra. Estamos indo durante essa semana em todas as pregações que Deus tem trazido. Deus está manifestando, ou seja, inserindo dentro de todo aquele que crê
se manifestando dentro do meu espírito, porque estou eu sendo trabalhada pelo Verbo que é Jesus Cristo. A palavra sendo vivenciada, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Quando Deus falou a Abraão, em Gênesis 12, versículo 1 ao 3, ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele diz: serão benditas todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Canava sobre nós. Então naquele momento Deus estava preparando o caminho, a história, para manifestar o Verbo em carne. Alguém teria que obedecer, alguém teria que crer. Louvado seja Deus para sempre. Alguém teria que viver para Deus. Louvado seja Deus para sempre. Mas em Gálatas 4:4, após todos os anos conferidos, somente o profeta Isaías, a Bíblia diz que ele profetizou 700 anos antes que o Verbo fosse manifestado em carne. Louvado seja Deus para sempre. Deus levanta, depois que Cristo veio ao mundo, ele levanta o apóstolo Paulo. E em Gálatas 4:4 ele declara que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Louvado seja Deus para sempre. Canava sobre nós. E o convite dessa festa, pela misericórdia do Senhor, nós temos um comentário muito importante. O tempo e o feito sincronizam-se e se harmonizam com precisão absoluta. Deus trabalha dentro de um processo de interação, de feitos. É uma história, e não é uma história feita ou produzida de qualquer forma. É o tempo, o feito, tomando posição, harmonizando-se com precisão absoluta, de acordo com a palavra de Deus. E se você conferir a palavra de Deus até a manifestação do Verbo em carne, você vai observar que os eventos foram contínuos. Deus continua falando, liberando a sua palavra continuamente. Ele foi falando, ele foi levantando os profetas. Louvado seja Deus para sempre, para que no tempo pleno ele pudesse manifestar a voz dos profetas em carne. Louvado seja Deus para sempre. Os eventos são contínuos, completam-se entre si num elo interativo de causa e efeito. Toda causa trará um efeito, e todo efeito terá uma causa. E tudo isto são formas que Deus escolhe para trabalhar. O Senhor suaviza o seu decreto, aleluia, manifestando o Verbo em carne. Ele desencadeia o futuro. O futuro traçado para a humanidade, o céu de glória, a redenção do homem, o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Canava sobre nós. Deus vem trazer ao meu coração uma palavra contínua. E eu até falei: Senhor, mas esta palavra não está dentro do tema. Mas sempre eu estou fazendo alguma coisa, andando, e o Senhor diz assim, me chamando a atenção para as caravanas que se reuniam em Jerusalém, no meio de Israel, nas terras ao redor.
de Belém da Judéia para ver Jesus Cristo. Aleluia. Parece tão simples, né? Parece tão simples. Parece que eu vejo aquelas pessoas se organizando para chegar até Belém da Judéia para ver Jesus Cristo em carne. A voz virada em carne. É muito importante isso. Louvado seja Deus. Quem viveu aquele momento foi maravilhoso. Porque foram anos e mais anos de espera. Deus falando que traria o Salvador do mundo. Deus prometendo, aleluia. E na organização dessa festa, enquanto as pessoas trabalhavam na ornamentação, outros se organizavam para estar aqui. Como os irmãos que vieram lá de Boa União, lá de Urbano Santos. E eu imaginava os irmãos que devem estar fazendo as malas, devem estar arrumando as bolsas. Aqui os demais irmãos estão cooperando com a festa. Está causando assim um reboliço para que aconteça o jubileu de rosas desta igreja. Canava sobre nós. E eu comecei analisando este fato e me lembrando do reboliço que foi causado, enfatizado no meio daquela geração de 2012 anos atrás. Como as pessoas se revezavam e se organizavam. Eu sempre digo, Jesus é grandão mesmo, né? Na raça. Porque até hoje as pessoas trabalham para estar aqui. Nós só estamos aqui por causa de Jesus Cristo. A pessoa importante neste lugar é Ele. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos que vieram lá de Boa União, eles vieram aqui por Jesus. Vocês que trabalharam para organizar essa festa, fizeram isso por Jesus. Os missionários lá de Cuiabá chegaram até aqui por causa de Jesus. Imagine você, Canavaçu, as caravanas que se formavam naquela época para chegar até Belém da Judéia, para ver o menino rei, o menino que estava prometido por todos os profetas. Deus havia falado, Canavaçu, por todos os profetas que ele levantou, que ele humanizaria a sua voz. Canava sobre nós. E quando isso chegou nos ouvidos do povo, da mesma forma que vocês estão se comportando para chegar aqui, o povo começou a trabalhar ali, nas redondezas de Jerusalém, nas terras de Israel, para chegar até ele, para vê-lo. Louvado seja Deus para sempre. As caravanas tomando posição para adorar o rei. E a história diz que o primeiro culto a ele foi celebrado pelos magos gentios. E nós entendemos que os reis magos, eles eram feiticeiros. Aleluia. Mas observe o que Deus fez logo neles quando saiu a notícia que o menino rei nasceu. Eles eram mágicos. Então magia e feitiçaria. Mas apareceu uma estrela para guiá-los. Aleluia. Porque eles ouviram falar que aquele do qual as escrituras falavam acabava de nascer. Estava escrito. E agora eles teriam que chegar até ele. Se Deus não tivesse perdoado aqueles homens feiticeiros, aqueles reis de feitiçarias, ele não teria liberado uma estrela para guiá-los até onde estava o menino Jesus. E ao chegar ali, eles ofereceram ouro, incenso
Foi tão grande o reboliço que foi zerado o calendário. Aquele calendário perdeu efeito. Você está nas faculdades, em meio daquelas pessoas intelectuais, elas estão até Cristo, foi de Cristo para cá. Eu digo, sim, também que ele sabe que Cristo realmente existiu. Não, isso aí é a contagem de Cristo para cá. Não, foi antes de Cristo, isso aí. Louvado seja Deus. Eu fico muito feliz, porque nós acabamos descobrindo que Cristo marcou o planeta. Ele marcou as vidas. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque Ele é a pessoa, o ser mais importante deste planeta e do universo. Canava Sadanai. Ele é a pessoa mais importante. Então Deus sumariza seu decreto, desencadeia o futuro, e assim no tempo pleno Ele manifestou a sua voz em carne. No momento pleno. Louvado seja Deus para sempre. Nós observamos aqui no fechamento deste convite, Deus só me deu isso aqui: a abertura e o final, a conclusão do convite. Aleluia. Que a ação preparatória de Deus se deu por longos e penosos anos na história da redenção. Você descobre pessoas envelhecendo, tendo a palavra que iria ver o Salvador. Deus falou: olha, tu não morrerás enquanto não vires o Salvador, o Verbo em carne. Tu verás o Verbo em carne. E aquele homem esperava no templo orando. Esperava. Ele foi jovem, ele envelheceu, mas um dia ele viu uma mulher dentro do templo com uma criança nos braços. Cantarava Sadanai. E aquela criança era o Verbo em carne, que estava manifestado. Porque tudo aquilo foi manifestação do Verbo em carne. Foi tremendo demais. Não temos palavras para citar. Louvado seja Deus. Aquele momento foi tremendo. Aquele homem levou os olhos aos céus e a sua voz era assim: Deus, agora tu podes vir o teu salvo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Foi muito importante. Louvado seja Deus para todo sempre. Então a ação preparatória de Deus se deu por longos e penosos anos na história da redenção. Jesus encarnou-se no mundo universalizado pela língua e por um poder político. Como Jesus se manifestou, o maior homem da época era César Augusto. Aleluia. Que nós depois, lendo a palavra, já quando ele estava próximo a se oferecer como sacrifício, Pilatos teve que chicotear Jesus, porque senão ele seria inimigo de César Augusto. Ele, para não perder a amizade, a esposa de Pilatos teve um sonho. Ela foi angustiada durante a noite por causa de Jesus, e ela mandou fazer um pedido para ele não se envolver com aquele homem, porque ele era justo. Mas quando Pilatos não quis se envolver, alguém chegou e advertiu: olha, se você não chicotear ele, se você não julgar, você se tornará inimigo de César Augusto. Então ele foi encarnado no mundo universalizado por uma língua e por um poder político, centralizado na cultura greco-romana. Sem dúvida alguma, Jesus Cristo é o Verbo encarnado na plenitude dos tempos. Louvado seja Deus para sempre. Então nós agradecemos a Deus, porque Ele nos alcançou, porque Ele está manifestado em nós. Porque toda a história daquela época, se fôssemos, como havíamos previsto nessa noite, fazer uma pregação,
nosso tempo. Mas esse convite, ele é um estudo bíblico. Pegue ele e aborde ele. E você vai conferir as manifestações do verbo em carne. Tudo que ele manifestou, ou seja, um pouco daquilo que ele manifestou, de forma diferenciada, nós abordamos esse conteúdo. E cremos que cada dia que Deus usou alguém abordando uma palavra, aquele que esteve presente foi abençoado por esta palavra. Nós cremos que essa manifestação, ela está presente na vida desta igreja, ela está presente na minha vida, ela está presente na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Cantará vai sobre mim. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele teve um encontro com a mulher samaritana. Nas suas manifestações ele se sentiu cansado, faminto, e ali existiu o poço de Jacó. Aquele poço ele matava a sede dos animais, dos homens, da humanidade que estava ali, o povo. E aquele povo era uma simbologia também de Cristo, o poço de Jacó. E ele foi até aquele poço, sentou ali, ficou cansado, mandou com os discípulos comprar comida. Porque aquele poço, ele saciou a sede de Israel. Só era aquele poço que saciava a sede daquele povo. Então é uma figura de linguagem e uma apresentação da pessoa de Cristo também. O poço de Jacó. E ali a mulher samaritana se aproximou para pegar água. Aleluia. E Jesus Cristo pediu que ela desse um pouco de água para ele. Ele estava com sede. Mas havia uma barreira muito grande entre os samaritanos e os israelitas, os judeus. Eles não se davam bem, eles não tinham nenhum processo de interação como amigos. E ali aquela mulher ficou admirada de Jesus falar com ela. E toda vez que Deus nos traz essa palavra, nos traz também a lembrança que Jesus Cristo não foi reconhecido como Salvador do mundo pela maioria das pessoas. E ainda hoje não é muito fácil ele ser reconhecido. Reconhecido como profeta, como um grande homem que esteve na história, filósofo, agora como Salvador do mundo. Aquela mulher, quando viu Jesus, quando ele pediu a água, ela disse: você não sabe? Você fala comigo que sou mulher samaritana? E nós cremos que ali Deus preparou aquele momento para testemunhar que as barreiras estavam caindo por terra. Porque Jesus Cristo derruba barreiras. Nivelado em Jesus Cristo. Nada ficará fora do seu devido lugar. E naquele momento ele estava ali nivelando aquelas pessoas samaritanas, juntamente ao povo de Israel e ao povo judeu. Porque os judeus também são israelitas, mas são o povo de Davi. A família de Davi é o povo de Judá. Aquele povo que Deus separou. Você vai para Gênesis 49:10. Quando o profeta Jacó abençoou seus filhos, ele parou em Judá e disse: olha, Judá, o cetro não se herdará de ti, não se herdará de dos teus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele estava profetizando que Judá seria aquele que traria a pessoa de Cristo encarnado. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus, aleluia. E ali Jesus estava falando com a samaritana.
Jesus disse: olha, mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu é que me pediria, e eu te daria uma água viva. Foi uma das suas manifestações. Aleluia. E ela carnalmente disse: ah, Senhor, me dê um pouco dessa água, porque esse poço é fundo. Ela entendeu que Jesus estava falando em dar uma água, essa água que precisamos, material, essa água que nós precisamos dela para saciar a nossa sede física. Mas Jesus falava que Ele é a água da vida. E nós estamos hoje no último dia da festa. E a Bíblia diz também que no último dia da festa dos tabernáculos, o povo estava lá, aleluia, comemorando a festa dos tabernáculos. Mas aquele tabernáculo já havia passado, porque Jesus era um tabernáculo de Deus agora, manifestado entre os homens. E o povo, ele estava comemorando festa de tabernáculo. Louvado seja Deus para sempre. Porque Jesus não precisa de amuleto. Ele veio para ser humanizado e para efetuar um sacrifício pleno. Em pleno momento de festa, no último dia, Jesus apareceu. Eu não sei por onde ele estava. Eu creio que ele vai aparecer aqui. Olha, eu já estou aqui. Aleluia. Ele apareceu chamando a atenção das pessoas, dizendo: ei, quem tiver sede, venha a mim e beba. Ele via a multidão faminta, sedenta, aleluia, e ele se anunciava: louvado seja o nome do Senhor para sempre. Voltamos à Samaritana. Jesus começou a dialogar com aquela mulher e contou a vida dela. Ela disse: tu és profeta. E ela saiu e anunciou que Jesus era profeta. Ela não compreendeu que ele era o Salvador do mundo. Ela não compreendeu que ele era o Filho de Deus. Mas ela compreendeu que ele era um profeta. E mesmo assim ele fez efeito na sua vida. Porque depois que ela falou dele para os samaritanos, a Bíblia diz que vieram muitos samaritanos até Jesus. E quando Jesus começou a pregar, ele disse: olha, mulher, não é mais porque tu falastes, mas é porque nós cremos e vemos que ele é profeta. Canava sobre ela. Em todos os lugares que Jesus passou, ele deixou as suas marcas. Na minha vida estão as marcas dele. Na sua vida tem as marcas de Jesus Cristo. Porque ele veio para mudar a história. Ele veio para iluminar os entendimentos cegos, mentes cauterizadas, aqueles que não compreendem o mistério da salvação. Ele veio para efetuar tudo isto. E esta manifestação dele, que hoje, plenamente eu creio que ele está manifestando todo o conteúdo desta palavra aqui. Na minha vida, eu tenho feitos naquilo que ele realizou naquela época. Eu creio que ele está efetuando na minha e na sua vida todo aquele processo. Em todas as vitórias que foram liberadas por Deus para ele, ou para nós, por conta desta palavra, eu creio que já está inserida dentro do meu espírito. Canava sobre a área. E no momento certo, esta palavra irá se manifestar. Não esqueçamos que, primeiramente, tudo que é de Deus se manifesta primeiramente no espírito, ou no mundo espiritual. E depois, literalmente, nós conferimos as bênçãos de Deus. Então, tudo que Deus liberou nestes dias, quando menos esperarmos, Ele estará manifestando o seu poder e a sua glória pelo mistério do jubileu de rosas desta igreja, destes ministérios.
sobre Nai. A maioria das pessoas que desceram as águas ontem desceram chorando, trêmulas, sentindo a presença do Senhor Deus. Pessoas tão jovens, mas estavam tocadas pelo poder do Espírito Santo, porque naquele momento o Verbo se fez carne, estava presente ali, se apossando daquelas vidas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Canava sobre Nai. E tudo foi feito com decência. Tudo que Deus faz nesse jubileu, Ele fez, louvado seja Deus, dentro do propósito dele. Canava sobre ele. As obras que Ele efetuou, o propósito que Ele elaborou, Ele realmente cumpriu. Porque não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E quando Ele promete, Ele cumpre. Aconteça o que acontecer, Ele vai continuar operando sinais e maravilhas. Canava Sul, dentro do seu propósito e da sua vontade. Que tenhamos a confiança que no próximo jubileu dessa igreja estaremos aqui mais uma vez reunidos. Se Ele não tiver voltado para nos levar, estaremos aqui reunidos em nome dEle, porque todo louvor e adoração pertence a Ele, e o nome dEle será relembrado de geração em geração. Como está no Salmo 90, onde que houvesse montes, onde que houvesse qualquer coisa, de eternidade a eternidade, diz o salmista, Tu és Deus. Canava sobre Nai. E o seu propósito não mudará. Tenhamos firme isso no coração. E que possamos durante o ano 2012 não esquecermos que o Verbo em carne está se manifestando dentro de nós. E que muito em breve o mundo verá brilhar a glória de Deus na tua vida. Porque tu tens tomado parte desse jubileu da palavra de Deus. E ela se manifestará na tua vida para sinais e maravilhas. Canava sobre nós. Deus me falou algo em relação a milagres. Depois me falou uma coisa também que eu não gostei muito. Eu disse, não, Jesus, vamos devagar. Vai devagar, Jesus, porque as provas são muito grandes. Espera um pouquinho aí. Canava sobre nós. Mas Ele tem muitas coisas maravilhosas para manifestar na vida desta igreja. Então que todos nós tenhamos firme essa esperança e aguardemos este momento que Ele irá manifestar todas essas palavras que Ele liberou para esta igreja neste jubileu de rosas. Que Deus os abençoe para sempre e que o seu nome continue sendo glorificado.